Aristeu e sua aldeia, Roberto Gomes. Era uma aldeia qualquer e ficava num lugar qualquer. Nela morava um povo esperto e industrioso. Entre suas descobertas mais notáveis estavam o papel, a escrita, as pipas, as grandes construções, a cura de doenças que haviam sido fatais em outras épocas. Eram capazes, por exemplo, de voar como os pássaros, de navegar sobre as águas, de mergulhar profundamente nos oceanos. Faziam prodígios. Com o tempo, porém, coisas estranhas começaram a acontecer. Ao menos era isso que achava o velho ancião chamado Aristeu. Ele era o encarregado da educação do povo e do modo como as pessoas usavam as palavras. Não que ele vivesse corrigindo os outros, costume que lhe parecia bastante perverso. Ao contrário, dedicava-se a fazer com que todos gostassem das palavras e das inúmeras brincadeiras que elas permitem. Por exemplo, ao perceber que uma palavra estava sendo pouco empregada, correndo risco de ser esquecida, ele saía pela aldeia inventando maneiras de usá-la nas frases que dizia. Da mesma forma, se uma palavra mudava de sentido, ele, sem desprezar essa mudança, lembrava a todos o seu significado original. Por isso, e pelo seu jeito divertido e extravagante, todos gostavam do velho Aristeu, tido como o grande sábio e conhecedor das invenções da aldeia. De fato, não havia assunto pelo qual ele não se interessasse. Sabia de tudo, tudo conhecia, adorava viver descobrindo coisas novas. Quando se meteu a estudar astronomia, passou noites e noites vasculhando os céus com uma luneta que ele mesmo construiu. Galileu fez o mesmo, explicou, descobrindo a posição das estrelas, fixando seus nomes, estudando as constelações. E logo saía para a rua a divulgar suas descobertas. Aquela é Aldebaran, apontava, mostrando uma estrela na constelação de Touro. Aquela é Alfa Centauro, a estrela mais próxima do sistema solar. Apenas, fazia uma cara de moleque, 4,3 anos-luz de distância. Aquela é Vésper, que é também a estrela d'alva, mas na verdade não é uma estrela, é um planeta, Vênus. Assim, Aristeu passava a vida cumprindo a sua missão, segundo dizia, de ampliar o tamanho do mundo no qual as pessoas viviam. Vejam só, quem sabe apenas da sua rua, vive só nessa rua, mas quem sabe da cidade, das florestas, das estrelas, do que aconteceu na Grécia ou no Renascimento, vive em todos esses lugares ao mesmo tempo, de um mundão enorme para viver. Ele era assim, gostava de novidades, de descobertas e de viver num mundo e num tempo infinitos. Por isso mesmo, foram tomados de certo espanto quando ele fez restrições às recentes realizações da aldeia. Foi contra a instalação de certas fábricas, achou loucura a construção de uma usina nuclear. Entrou em fúria sagrada quando derrubaram uma floresta inteira para inundá-la com águas de uma represa. Como Aristeu, mantendo seus hábitos, protestasse em altos brados onde pudesse falar, os comentários não tardaram. O velho está ficando caduco, diziam uns. Isso deve ser porque ele vive lendo e descobrindo coisas e deixou o coitado de miolo mole, diziam outros. Pirou, arrematavam os mais sintéticos. Com o passar do tempo, poucos eram os que davam ouvidos aos protestos de Aristeu. A aldeia cresceu, as fábricas se multiplicaram, novos inventos surgiram e as florestas foram sendo derrubadas num ritmo acelerado. Já não era com o mesmo entusiasmo que Aristeu apontava aos homens as bobagens que estavam fazendo. Desanimado, quase não saía de casa e, segundo comentários, andava escrevendo uns livros, pintando uns quadros. Dera agora para estudar música, imaginem só. Foi nessa época que começaram as hostilidades entre a aldeia e uma comunidade vizinha que vivia nas montanhas próximas, mais ao norte. Nunca se soube como tudo começou. Se foi um ou outro que colocou uma taxinha na cadeira ao lado, se foi este ou aquele que jogou areia na sopa do vizinho.
O fato é que as hostilidades começaram, cresceram e logo tomaram conta da vida de todos. Num dia era um rio que descia sujo das montanhas. O lixo das indústrias contaminava as águas que serviam à aldeia. No outro, eram as fábricas da aldeia que cobriam as montanhas de fumaça e fedor. Aristeu decidiu agir. Anunciou a sua ida ao palácio para falar com o rei. Este rei precisa de uma ensaboada, declarou pedir audiência. Os ministros torceram o nariz diante do velho maluco. É um pretensioso, foi o comentário unânime. O rei, que sabia que ouvir não gasta orelha, embora possa desmanchar a pose, disse com descaso: marquem uma audiência. Aristeu chegou ao palácio com os olhos em fúria, pois no caminho lhe disseram que a guerra estava para ser declarada. Corriam comentários a respeito de escaramuças ao pé da montanha e de exércitos sendo formados. Insensatez! Gritou Aristeu, com o dedo apontado no nariz do rei. Vocês estão levando o mundo à loucura! Vão destruir tudo! Arrancam árvores, poluem as águas, infestam o ar, criam o pavor nas pessoas. Vocês são loucos, pois se esquecem de tudo que é importante na vida. Se comportam como se fossem deuses imortais e onipotentes. O público presente à audiência ficou aterrorizado. Por menos, muita gente fora fuzilada desde que se introduzira esse costume há uns 2 meses. Os olhares convergiam para o rei e todos esperavam que ele, no mínimo, sacasse a pistola e estourasse os migolos de Aristeu. O rei, no entanto, sorriu. Pensou menos no que ouvia do que na própria pose. Limitou-se a comentar com um ministro de forma sarcástica: um profeta era o que me faltava. E fez um gesto de descaso, mandando que os guardas levassem Aristeu para fora do palácio. O velho teve que ser arrastado à força e saiu esperneando e distribuindo caneladas. Vocês perderam o juízo! Gritava. O rei balançou a cabeça. Vejam só quem diz que perdemos o juízo. E riu muito, acompanhado pelas gargalhadas dos ministros, e continuou preparando o ataque à aldeia das montanhas. Já era madrugada quando um de seus auxiliares interrompeu a reunião do ministério. O rei olhou para o homem e perguntou: que cara é essa, criatura? O homem mal podia falar, gaguejou: o velho. Que velho? Aristeu, certo, o velho Aristeu. O que aprontou dessa vez? Fugiu! O rei caiu na gargalhada e os ministros, como costumavam fazer os ministros, quase caíram das cadeiras de tanto rir. O rei passou a mão nos ombros do assustado mensageiro e disse: mas isso é ótimo, nos livramos dele. Não, fez o homem engasgado. Ele raptou seu filho, majestade. O ódio explodiu na cara do rei em várias tonalidades de vermelho e roxo. Ele apertou os ombros do pobre mensageiro, quase rasgando suas roupas. O que foi que você disse? Ele levou seu filho, majestade. Foi um berro horrível que ecoou pelo palácio, chamando a Guarda Nacional, a Marinha, o Exército, a Aeronáutica, os bombeiros, os guardas noturnos, a polícia, os detetives de plantão. Mas o rei não foi atendido por ninguém. É que naquele momento, a primeira bomba lançada pelos inimigos estourou nas escadarias do palácio. A guerra havia começado. A guerra durou muitos anos, tantos que ninguém mais lembrava como começara. Era como se ela existisse desde sempre. Alguns mais velhos lembravam de uma época em que as bombas eram muitas, as colunas de fumaça cobriam os céus e os clarões enchiam a noite em todas as direções do universo. Mas isso fora há muito tempo. Com tamanha devastação, as bombas foram acabando, as fábricas de bombas destruídas. As matérias-primas já não eram encontradas. As reservas de metais se esgotaram. Nessa época, armas antigas voltaram a ser utilizadas. Revólveres, metralhadoras, espingardas. Mas também estas chegaram ao seu fim. A guerra se tornava menos barulhenta, embora mais cruel. Era feita a punhal, espada, faca, estilingue. E assim foi durante muitos anos.
A destruição era total. Treinadas desde cedo para a guerra, as crianças já não podiam estudar, brincar nem se fala, e por isso, quando adultos, muitos não sabiam nem ler nem escrever. Os poucos que haviam estudado limitavam-se a seguir as instruções que liam nos manuais, e assim fabricavam armas, casas, curavam algumas doenças mais simples, mas chegou o momento em que já não havia quem lesse nem mesmo os manuais, de modo que ali estavam aqueles homens diante de uma porção de máquinas inúteis, de fábricas paradas, de remédios que não sabiam utilizar. As fábricas foram deixadas ao abandono. As armas eram as mãos de cada um. Só restava a eles continuar lutando, só para se manterem vivos. O rei, então homem muito velho, vivia escondido num porão, cercado pela guarda e muita desolação, tentando imaginar planos para vencer aquela guerra interminável. Estava quase cego, e nos breves momentos em que a guerra o deixava em paz, lembrava do filho raptado e chorava muito. Amaldiçoava mais uma vez o velho Aristeu e prometia a si mesmo que, terminada a guerra, iria se vingar daquele desmiolado. E foi num desses momentos de tristeza que o velho rei, sem saber que o mesmo estava passando e pensando, o rei do povo das montanhas, decidiu sair daquele seu esconderijo e propor a paz. Caminhou sozinho até as linhas inimigas. Ao retirar do bolso um lenço branco, viu do outro lado da trincheira o vulto do outro rei fazendo os mesmos gestos. Exaustos, os dois apenas se olharam por alguns momentos, agitaram os braços e viraram-se para observar as suas próprias aldeias. Não restava nada, só destruição. O rei retornou aos escombros de seu palácio e disse aos seus súditos: Eu sou agora o homem velho, doente e quase cego. Esqueci muito do que aprendi quando jovem. Vocês, por outro lado, nunca aprenderam nada, sempre viveram na guerra. Eu já nem sei o que fazer para salvar o que resta desta minha aldeia. Naquela noite o rei teve pesadelos terríveis. Era como se a guerra houvesse passado para dentro de seu espírito. Sonhou que estava plantando trigo, mas logo viu que eram baionetas e sabres. Tentou construir uma casa, mas ela desabava a cada 5 minutos, e seus súditos reclamavam, alegando que desde muitos anos moravam em cavernas ao pé da montanha. Depois tentou construir uma carroça, mas ninguém conseguia entender, por mais que explicasse, o que era uma roda. Acordou em meio ao pesadelo, suava, estava aflito, chorava. Nos meses seguintes, o pesadelo não abandonou o rei, mas agora era real. Ninguém sabia plantar, a fome destruía mais do que a guerra, as doenças dizimavam sua gente. O rei estava a ponto de desistir, quando vieram lhe dizer que 2 estranhos haviam chegado à aldeia. O rei olhou para os lados, com seus olhos quase cegos, e não viu nada. O mundo se tornara cinzento e terminava num plano diante do seu nariz. Os 2 estranhos chegaram num carro movido a motor, o que fez com que a aldeia inteira debandasse assustada. O rei acalmou a todos, mas eles passaram o resto da tarde admirando o automóvel, tocando-o, temerosos, correndo à volta, como se brincassem. Um dos homens veio até ele. Era um jovem, e o rei, que há muito não ouvia uma voz tão tranquila, ficou encantado ao notar que ele falava com elegância, dando às palavras um sabor especial, algo que a guerra fizera a aldeia perder. Além disso, tratou com muito carinho aquele pobre e infeliz rei em que ele se tornara. O jovem explicou ao rei que viajara de muito longe e que viera ajudar a aldeia. Aprendera um pouco de todos os ofícios, era capaz de tratar a terra, de construir casas, de lidar com máquinas, até de mexer com computadores. O rei ficou perplexo. Você caiu do céu, disse. Ajudado pelo jovem, o rei se levantou para olhá-lo mais de perto, mas viu apenas uma mancha nublada. Estou cego, disse, e deu o primeiro sorriso depois de muito tempo, comentando: estou cego há muitos e muitos anos. Não diga isso, pediu o jovem gentil. O rei respirou fundo. E seu amigo? Perguntou, evitando a emoção. O jovem pareceu hesitar.
Onde está ele? Insistiu o rei. Está ali na praça conversando com algumas pessoas. Leve-me até ele. Não seria melhor o senhor descansar? Não, quero falar com ele. O jovem deu o braço ao rei e juntos caminharam em direção à praça. Quando estavam atravessando a rua, o rei ouviu uma voz conhecida e parou para escutar. Parece mentira, disse a voz, mas somos nós que giramos e não o céu. A terra gira e a gente pensa que o céu está girando. Compreendem? Aquela estrela, por exemplo, de noite, ela está lá para os lados da montanha e se chama Vésper. Pela manhã, está do lado de cá e se chama Estrela d'Alva. Qualquer um juraria que são duas estrelas, mas se trata de uma só. E sabem de outra coisa? Nem mesmo é uma estrela, é um planeta, Vênus. Os olhos do velho rei se encheram de lágrimas. Aristeu! Chamou. Aristeu saiu do meio do grupo com o qual conversava. Veio a passos lentos, o corpo curvado. Mas se o rei pudesse enxergar, veria que seus olhos ainda eram brilhantes. Os dois ficaram frente a frente e o rei perguntou: Você ensinou tudo para ele, Aristeu? Tudo! E ele sabe tanto quanto você? Um pouco mais, eu acho. O rei abraçou Aristeu. Obrigado, velho maluco. Depois, o rei virou-se para o jovem e disse: Vamos para casa, meu filho. Precisamos conversar. E estendendo a mão, pediu: Me mostre o caminho. Fim.